Hey guys, hello, what's up? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Matheus aqui. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre aquele assunto que nós começamos a ver na última semana, vocês lembram? Sobre aquela questão dos condicionais, if clauses em inglês, as orações com o if. Semana passada nós introduzimos o conceito disso e vimos o first conditional, o primeiro condicional, que é a temática das nossas aulas durante esse mês, né? Então, first conditional, primeiro condicional. E hoje nós vamos ver aí mais alguns detalhes sobre essa condicional do tipo 1, ok? Então, pay attention and let's go. Então, semana passada nós vimos que esse first conditional a gente vai utilizar quando há situações possíveis ou prováveis de acontecer no futuro. Então, nós vimos que nós tínhamos numa mesma frase, né? A condição e um resultado. Então, para ser uma condicional, obviamente tem que aparecer a condição, que na maioria das vezes vai ser a frase introduzida pelo if. Né? Então, aqui é uma frase daquela música que eu pedi que vocês escutassem. Lembram de Bruno Mars? It'll Rain, que eu disse a vocês que ela trabalhava muito essa questão do primeiro condicional. Nós temos aqui uma frase dessa música. If you walk away, every day it'll rain. Tem o if ali, então a gente já vê que tem uma condicional, tem uma condição. Então, if you walk away, se você for embora, aí nós vamos ter uma consequência caso essa condição aconteça. Every day it'll rain. É o resultado para essa condição. Então, percebam que esse todo dia vai chover, né? Se você for embora, todo dia choverá. Todo dia choverá é a oração principal, só que ela está condicionada, ou seja, ela só vai acontecer se a frase que está anteriormente, ou seja, a condição for verdadeira, né? Então, se você for embora, haverá um resultado. Que resultado será esse? Every day it'll rain. Isso é o primeiro condicional, né? A relação entre uma condição e uma consequência, um resultado provável para essa condição. E aí nós vimos que essa condição ela tem que estar no presente, no primeiro condicional, né? Porque é algo que se acontecer hoje, então esse verbo vai estar no present simple. If you walk away, se você for embora hoje, o que é que vai acontecer depois? Vai chover. Então, essa segunda oração, a consequência, o resultado vai estar no futuro, ou seja, com o will, de modo geral. Tá? Então, vai ter lá o will mais o verbo que vai indicar a ação futura, que no caso aqui é o verbo chover. Percebam que o will está ali de forma abreviada, tá? Somente os dois L's que na pronúncia vira o, ou seja, it'll ou it'll. Então, if you walk away every day, it'll rain. Se você for embora hoje, a condição, qual é o resultado se isso acontecer? Every day, it'll rain. Todo dia vai chover, todo dia choverá. Ok? Aqui, só mais um detalhe que eu não falei na última semana, mas é importante a gente ter em mente, que é a questão das negativas. Nem sempre, né, essas condicionais vão ser de forma positiva, de forma afirmativa. A gente vai ter aí também algumas consequências, algumas formações estruturais em forma de negação. Então, por exemplo, if you eat every 3 hours, percebam que aqui é a condição, ó o if ali, ó. Se você comer a cada 3 horas, o que é que vai acontecer? Você não vai ficar com fome, você não sentirá fome. You won't feel hungry. Então, você não sentirá fome, mas para isso não acontecer, há uma condição. E que condição é essa? Se você comer a cada 3 horas, tá? Então, condição se você comer, o resultado vai ser você não terá fome. O will, ele permanece aí, tá? Só que é a junção do will mais o not, porque esse resultado aqui ele é negativo. E esse will mais not, ele pode ser abreviado para o won't. Então, you won't feel hungry. Mas a relação entre condição e resultado permanece a mesma, ok? E uma última observação é que essa oração com with, ou seja, essa condição, ela não necessariamente vai vir no começo de uma frase. Até então nós vimos que a maioria das frases que nós vimos como exemplo, essa condicional, essa condição está no começo, mas isso não necessariamente vai acontecer todas as vezes. Outra frase da mesma música, né? Ó. If I lose you, there'll be no sunlight. Se eu perder você, o que é que vai acontecer? Não haverá
mais luz do sol. Então, perceba que a condição aqui está no começo. Mas eu posso inverter também a ordem dessas orações. Tanto faz eu dizer, se eu perder você, não haverá mais luz do sol, como não haverá mais luz do sol se eu perder você. Percebem a condicional nesse caso aqui no fim, ó? Não haverá mais luz do sol se eu perder você. There'll be no sunlight if I lose you. A relação entre uma condição e o resultado permanece intacta, permanece a mesma. A única diferença é que o resultado aqui aparece no começo e a condição aparece depois, mas o significado é o mesmo, tá? Então, nós temos aí também um exemplo de primeiro condicional. Então, não importa a ordem que a condicional vai aparecer. Se o with vai aparecer no começo ou no fim da frase. O que importa aqui é a relação entre condição e resultado e consequência para essa condição, que geralmente é uma consequência que vai acontecer ou que não vai acontecer no futuro. Beleza, pessoal? Só um último detalhe aí é que geralmente se a oração com if aparece no começo, geralmente a gente vai separar a oração condicional da principal por uma vírgula, como vocês estão observando aí no primeiro caso. Então, se o se aparece no começo, geralmente vai ter uma vírgula no fim dessa oração. Ao passo que, se o with aparece no fim da frase, aí a gente já não precisa utilizar vírgula, ok? E aqui, para finalizar, só com dois exemplos, também da mesma música. No primeiro caso, nós temos a oração condicional no fim, ó. There'll be no clear skies if I lose you. Então, não haverá mais céus claros se eu perder você. Relação entre significado e condição permanece a mesma. E do outro lado, mais abaixo, nós temos também outro exemplo. If you walk away, every day it'll rain. Se você for embora, todo dia vai chover. Nesse caso aqui, a condicional com o if no começo. Beleza, pessoal? Então, nossa aula de hoje é isso. Estudem, pratiquem e see you next class. Bye, bye!